Eu vou falar algumas coisas sobre o filme, sobre a figura de Garrincha e tal, para naturalmente abrir uma conversa, e sempre esse é um tema que desperta interesses e, de algum modo, todo mundo está ligado, né, ao futebol, tanto a experiência atual do futebol, quanto essas projeções sobre a memória do futebol brasileiro e sobre essa figura mítica do futebol brasileiro, que é o Garrincha, que tem o seu grande documento exatamente nesse documentário Joaquim Pedro de Andrade, que é do ano de 1962. Então é um filme feito no momento do auge da carreira de Garrincha, uma carreira meteórica que tem o seu grande esplendor entre as Copas do Mundo de 58 e de 62, justamente essas duas vitórias, o bicampeonato brasileiro na Copa do Mundo, nesse período, depois da grande tragédia, do grande fracasso de 1950, que marca, um trauma nacional, como muitos depoimentos mostram isso. E esse filme trata desse assunto histórico, quer dizer, trata de Garrincha, mas vendo essa história, vocês viram que ao contrário no tempo, porque ela inicia em 1962, Garrincha no Botafogo, e a vitória na Copa do Mundo do Chile, que ali é historiada. Quando a gente chega justamente na iminência da partida final contra a Tchecoslováquia na Copa de 62, o filme dá um retorno e nos remete então à final da Copa de 58 na Suécia, no estádio de Rasunda, né, Brasil-Suécia, que justamente foi há pouco tempo repetida, né? Brasil e Suécia jogaram aqui há poucos dias, justamente sendo a última partida desse estádio que vai ser demolido e vai ter um outro projeto de outra natureza que vai ser construída nesse lugar. E vocês viram que depois o filme retorna à Copa de 50, que está na base dessa, vamos dizer, saga, né, brasileira, que vai do chamado complexo de vira-latas, como dizia Nelson Rodrigues, né, que é uma síndrome brasileira, que seria como se fosse assim, não só a incapacidade para a derrota, mas a incapacidade para a vitória, né, porque nessa Copa de 50 o Brasil podia empatar com o Uruguai, abriu o marcador, estava vencendo por 1-0, e depois há um fenômeno coletivo, tanto no campo como na plateia, de alguma coisa que fez com que, quando os uruguaios marcassem o primeiro gol, é como se uma força do destino se abatesse por ali e dissesse não só que o Brasil ia perder aquela Copa, mas como que se o Brasil estivesse fadado a jamais realizar nada de potente, nada de significativo, né? Naquele caso ali tinha sido construído o Maracanã, o maior estádio do mundo, que, tendo sido inaugurado na Copa, foi uma espécie de Titanic caboclo, a gente pode dizer, porque é um grande navio maior do mundo que afundou na sua primeira, que foi batizado com essa tragédia, né, que teve esse caráter de tragédia justo no momento em que se inaugurava. Então, é uma experiência, assim, espantosa, de grandeza e pequenez, como se fosse um país que não sabe o seu tamanho, que parece ser imenso e, ao mesmo tempo, se reduzir a nada, né? Então, de certo modo, era isso que estava encenado, que estava, vamos dizer assim, vivido como experiência coletiva nessa Copa de 50, e o filme, portanto, faz uma espécie de retorno, né? Usa um recurso narrativo que é de partir daquele momento, um momento presente do filme, da filmagem, o momento de lançamento do filme, exatamente aquelas cenas no Maracanã foram filmadas especialmente para o filme, e talvez, eu não sei se no primeiro semestre antes da Copa do Chile ou logo depois da Copa do Chile, né? Mas é aquele time que tem Manga no gol, Amarildo jogando no Botafogo, Quarentinha, e Newton Santos,
e o próprio Garrincha, que é um Botafogo daquele momento, um Botafogo que fez história, não é, vencedora, e é isso que o filme capta. Depois o Garrincha passa por uma decadência muito rápida e terrível, também trágica, né? Porque nós vimos que ele tem essa marca de ser, ao mesmo tempo, um excesso e uma falta, né? Um jogador que tem as pernas tortas, as duas do mesmo lado, aquele médico todo científico, né? Fala em uma espécie de um efeito rajada, né? Como as pernas tivessem uma coisa de desenho animado, né? Como se fosse batesse um vento, porque a perna esquerda dobra assim e a direita assim. E essa é uma coisa de nascença, né? A gente nasceu com esse traço, né? E aquilo que seria, portanto, alguma coisa que incapacitaria para o futebol, ao mesmo tempo, durante esse período de esplendor, parece que faz parte do espanto e da surpresa que ele provocava, inclusive com o seu arranque misturada com esse espécie de descompasso corporal, né, que o filme procura mostrar ali naquele treino, né, naquelas imagens do treino, esta, vamos dizer, anomalia, ela parece que ao mesmo tempo foi o que produziu a decadência, porque o joelho se gastou e ele passava a ter dores terríveis por aquilo que o médico já mostra naquele momento na radiografia, né? Aquela distorção depois vai produzindo um efeito de desgaste e ele tinha dores terríveis que depois ele leva consigo quando sai do Botafogo, vem para o Corinthians, né? Mas já no período de queda, depois passa uma vida de jogador em timecos e exibição pelo Brasil todo e se torna um alcoólatra, né? E depois, quer dizer, vem a morrer com essa cirrose, essa decadência muito grande. Então, todos esses aspectos dão à história do Garrincha um caráter muito fortemente representativo, significativo dessa ascensão e queda, não é? E dessa identificação nacional popular que o filme mostra, porque acho que ele é a Garrincha, alegria do povo. Essas duas palavras, Garrincha e povo, são inseparáveis nesse filme, porque a certa altura, contada essa história, quer dizer, do Garrincha e dessa retrospectiva das Copas, vocês veem que o filme ainda tem um período em que ele trata do fenômeno do futebol, do que atrai as multidões para o futebol, né? Levanta duas interpretações, a gente diria que uma é psicanalítica e outra sociológica, né? Um diz, a gente está ligado, as pessoas são ligadas ao futebol porque está acontecendo no futebol algo ligado aos nossos desejos inconscientes, né? Ali se diz, a bola está ligada ao seio, ao corpo materno, portanto, algo que nos atrai atrai toda aquela esponjosa multidão, né? Aquela coreografia. Tem uma passagem lindíssima em que as pessoas se levantam esperando alguma coisa, depois vão se sentando quase coreograficamente, né? E então tem desejo movendo, não é desejo no sentido psicanalítico. Desejo é a busca de alguma coisa que nós não sabemos o que é, de um objeto que não existe nunca propriamente em nenhum lugar. Portanto, o futebol dá oportunidade a que a gente esteja diante de um teatro que não é representação de nada, mas de uma dinâmica, não é, espacial, de forças que nos envolve, nos arrasta, porque, de algum modo, os desejos coletivos e individuais estão todos projetados naquele acontecimento que se dá ali. E a interpretação sociológica é a de que o futebol representa, quer dizer, as tensões e os conflitos sociais que estão, de certo modo, vividos e sublimados ou evitados e que são vividos ou projetados sobre o campo, né? Aí o filme faz essa dupla pergunta, mostra esses aspectos, mostra o estádio, aquelas brigas em campo, todas aquelas, com exceção desse período, entre 50 e 58, quando
as relações, especialmente dos Jogos do Brasil com os times hispano-americanos perto, o Uruguai e a Argentina se tornaram muito tensas, né? Aquelas cenas que a gente vê ali. O estádio se esvazia, depois o estádio se enche de novo, e as últimas imagens que a gente tem é de um Maracanã assim, visto do alto, né? Como se fosse quase que hoje a gente pode ver como uma despedida do Maracanã, porque o Maracanã, este Maracanã, desapareceu para sempre, na verdade. Aí eu faço questão de marcar essa relação Garrincha e povo, como as duas palavras-chave desse filme, e unidas pelo Maracanã, porque o Maracanã é o templo de uma vamos dizer, história cultural que desapareceu, onde o estádio de futebol era o lugar onde as classes sociais estão todas em presença, né? O anel inferior do Maracanã, que eram as Gerais, é um lugar de expressão coletiva das camadas populares brasileiras, que fazem a festa dos fotógrafos, dos cineastas e de quem quer que seja, que vê, na verdade, a cara do povo brasileiro. Ali está a classe média, a tribuna de honra, altos políticos e tal, essa coisa toda, mas aquela massa é, de algum modo, um repositório do Brasil, num período em que essa separação de classes não foi de tal modo demarcada nos acontecimentos públicos como é hoje. Então, torcida organizada e separadas justamente por clubes é uma expressão de uma coisa diferente dessa massa popular que a gente vê aqui, e não por acaso essa atual reforma maracanante, mas nada está destinado a acabar com esse anel, quer dizer, dessas Gerais que são riscadas do mapa e os estádios são pensados do ponto de vista do consumidor, com efeitos e os benefícios e as seguranças devidas à figura do consumidor, porque tornou-se um mundo onde, fundamentalmente, o espaço público é oferecido a quem tem poder aquisitivo para estar. Então, é uma grande transformação histórica que a gente, olhando esse filme, né, e olhando esse filme hoje, a gente vê, esse é um dos grandes documentos de uma era, né, e que tem o Garrincha como uma figura exponencial. Então, de tudo isso o que eu fiz são os comentários assim, bem genéricos e contextualizadores do filme, né? Mas agora eu gostaria de falar um pouco do Garrincha propriamente e, de certo modo, de um certo contraponto inevitável de Garrincha e Pelé, porque os dois surgem juntos, né? O filme mesmo acaba lidando com esse contraponto, né? A gente pode começar invertendo o roteiro do filme, que é indo a final de 50, para pensar o que se passou nesse período. As histórias contam que quando se deu a derrota para o Uruguai em 1950, que Pelé estava em Bauru, e o pai dele, que tinha sido um jogador de futebol fracassado, né, Dondinho, chorava inconsolável por aquela derrota do Brasil, como o Brasil inteiro chorava por esses motivos que talvez a gente possa aprofundar, mas o que significou de fato este momento, né, do ponto de vista da formação brasileira, mas indo a esse episódio, Dondinho chorava. E o menino Pelé, que tinha 10 anos, prometeu ao pai que ele traria para ele a Copa do Mundo. Então, essa é uma história pessoal, não é, que acaba, vamos dizer, se realizando. Quer dizer, ela é uma fantasia do menino que tinha como desejo, na verdade, salvar o pai. E esse é um mito bem inseparável da figura de Pelé, tudo que ele representa. E o que se conta sobre Garrincha no mesmo dia? Ele estava em Pau Grande, que vocês viram ali, né? E tinha ido caçar ou pescar, e nem ficou ouvindo a locução da partida, esqueceu que era o dia da final.
Quando voltou, encontrou Pau Grande inteira chorando. E aí ficou sabendo por que é, porque o Brasil tinha perdido o jogo. Ele comentou que partida, que o futebol só servia para a gente jogar, mas que não precisava chorar por causa daquilo. Então, é curioso, essas duas histórias, né, elas são a síntese do que vai acontecer depois, porque essas duas histórias são, assim, o molde simbólico formador dos dois. Na história de Garrincha não se fala em pai. Eu nunca ouvi, né, desde então, eu sou contemporâneo da Copa de 58, quer dizer, que foi o primeiro acontecimento futebolístico que eu acompanhei. Eu nunca ouvi ninguém fazer a menor referência ao pai de Garrincha, porque esse pai não há, como o povo brasileiro, em grande parte, quer dizer, como Macunaíma e como Riobaldo de Grande Sertão Veredas. O romance brasileiro é uma grande história de filhos sem pai, ou de pais que não fazem o papel de constituir os filhos, dando-lhes limites. Mas o parentesco da história de Garrincha com de Macunaíma é absolutamente impressionante. Se vocês pegarem a famosa biografia de Rui Castro, Estrela Solitária, que é uma referência ao mesmo tempo a ele e ao símbolo do Botafogo, que tem uma estrela solitária. Então, ele conta os primeiros tempos, a infância de Garrincha é igual a de Macunaíma. Macunaíma e Garrincha demoram a falar. São o sonso sabido, que é, ao mesmo tempo, retardado, né, que parece que muitas vezes se falou como se fosse ele meio débil mental, mas, ao mesmo tempo, extremamente inteligente e esperto, quando lhe interessa. Garrincha passa a infância em contato direto com essas caçadas e pescarias que ele nunca abandona, que é essa relação com o mato, com passarinhos, né, com os bichos do mato. O Mário Filho, no famoso livro O Negro no Futebol Brasileiro, diz que muito do estilo de futebol dele teria extraído uma relação direta com o bicho do mato, com as esquivas do bicho do mato, entende? Com macacos, com passarinhos, com a caça, não é? Com o que é uma hipótese algo fantasiosa, mas plausível ao mesmo tempo. Certamente isso faz parte, uma certa relação com a natureza, que pôde existir até ali numa cidade que já tinha uma fábrica, que era a indústria, uma fábrica de tecidos, né? Portanto, era o processo da industrialização do Brasil, e o destino social dele é ser um trabalhador dessa fábrica de Pau Grande, mas, ao mesmo tempo, ele, mas num regime em que ainda era possível essas zonas de gratuidade, de ociosidade, das tais caçadas e pescarias, que é uma coisa que não se dá depois que a implantação da vida da industrialização, da proletarização, não dão mais margem a essa dubiedade entre trabalho e ócio, trabalho e festa, né? Trabalho e brincadeira, jogo. Então, a história do Garrincha marca bem isto, e nos faz lembrar, e muito, demais, também, além de Macunaíma, um outro romance malandro da literatura brasileira, que é Memórias de um Sargento de Milícias, que é um livro justamente sobre pessoas que vivem o tempo todo nessa zona ambígua entre trabalho e festa. O trabalho não é para valer, o trabalho é mais ou menos para você administrar, enganar e sobreviver, mas sem perder a dimensão daquilo que você pode curtir, entendeu? O crítico Antônio Cândido escreveu um famoso clássico da literatura, do ensaios sobre literatura brasileira, que é Dialética da Malandragem, falando justamente desse livro, Memórias do Sargento de Milícias, como sendo o livro que mostra essa ambivalência de um trabalhador não incluído ainda numa ordem do trabalho regular e que mantém essa proximidade com o divertimento, né?
que a figura do malandro representa por excelência. Então, Garrincha nasceu nesse regime. Como vocês viram ali na fábrica, tem que se manter ele dentro desse regime, porque ele garante os gols do time. Portanto, ele está sempre na iminência de uma demissão que não se dá. Portanto, porque se garante essa zona de fronteiriça. E quando ele vai para o Botafogo, ele mantém, quer dizer, a relação do Garrincha com as concentrações, com os treinos, com as excursões, elas são iguais às de Memórias de um Sargento de Milícias. Quem escreveu tudo isso foi João Saldanha, que foi técnico do Botafogo no ano de 59, e depois técnico da Seleção Brasileira em 69, em plena ditadura militar, sendo que ele era, ao mesmo tempo, um gaúcho organizador de coisas, mas acariocado e malandro, né? Um comunista boêmio, que foi técnico da Seleção Brasileira num período do governo Médici, criando uma das situações mais, vamos dizer assim, desafiadoras para se entender esse momento cultural e político do futebol brasileiro, né? Depois ele saiu e o Zagallo que se tornou técnico em 70, mas João Saldanha tem um papel fundamental na configuração daquela seleção que foi tricampeã. Muito bem, João Saldanha, que era um cronista, um jornalista, e escreveu, é um talento de escritor e narrador excepcional. E escreveu um livro que saiu com o nome de Subterrâneos do Futebol, em que o personagem principal é Garrincha. Então ele conta histórias incríveis do time do Botafogo excursionando, e Garrincha inventa um jeito de fazer travesseiros, veste travesseiros com pijama quadriculado, deixa na cama e desaparece da concentração, parece que a noite inteira ele dormiu placidamente, enquanto isso ele está fazendo coisas como disputando um torneio de boleros numa cidade mexicana, entendeu? Deixando noivas em toda parte, filhos pelo caminho, comendo até as camareiras mais já, digamos, passadas da idade. Então, não há limites para essa vontade de gozar em Garrincha. Igual Macunaíma. Igual. Macunaíma tem uma precocidade sexual, não é, que é famosa na primeira página do livro. Então, e também a biografia de Rui Castro diz, né, que o sexo nele já parecia de um adulto, nele aos 10 anos. Não é só pau grande, era cidade, ele também. Então, essa é uma conjugação de fatores, né, como eu estava dizendo, que estão muito ligados a uma história profunda do Brasil. Memórias de um Sargento de Milícias de 1853, contando histórias do tempo de Dom João VI, né, no Rio de Janeiro. É uma longa tradição dessa coisa de que você trabalha só na medida em que você não pode se livrar disso, mas inventa todos os jeitos de driblar a autoridade. Lá tem o Major Vidigal, né, no Memórias de um Sargento de Milícias. No João Saldanha, as histórias que ele conta, o técnico do time é o Major Vidigal, é o que teria que pôr ordem, né, impedir os boêmios de fugirem da concentração, pôr ordem na casa. Mas o João Saldanha coincidia, eu acho, dele ser uma espécie, ao mesmo tempo, de Major Vidigal com o Manuel Antônio de Almeida. Ele é o romancista que, afinal, conta essas histórias. Eu acho que, então, Garrincha é a expressão luminosa de um Brasil que terminava, nesse sentido, de uma forma de sociabilidade que foi profunda, foi, vamos dizer, que se perde na vida colonial brasileira, né? E que ali apareceu no momento em que ela desapareceria, como se fosse a aparição esplêndida de alguma coisa que não existirá mais, né? Não existirá mais porque, como vocês viram ali, o Garrincha tem uma relação, e quando ele vai para o Botafogo, já um pouco tardiamente, ele nunca assumiu uma atitude, uma identidade de profissional do futebol, no sentido que
O jogo para ele é um prazer. A relação é uma relação mediada pela pessoalidade. Então ele não fazia contratos que garantissem o futuro dele. Se diz que o Newton Santos, que era o grande lateral esquerdo, que foi dribla, que era o maior, talvez de todos os tempos no Brasil, o maior lateral esquerdo de todos os tempos, e que quando o Garrincha apareceu lá no treino do Botafogo, driblava seguidas vezes o Newton Santos. E o Newton Santos percebeu que era aquele incrível jogador e passava a apadrinhar o Garrincha. Essa relação de padrinho é típica da sociabilidade brasileira, que é essa relação de favor, você tem um protetor. Era o Newton Santos que defendia ele em relação ao Botafogo, mas ele esquecia, ele e Garrincha não tinham essa mentalidade de quem se preparou para esse mundo da ascensão pela celebridade. O único depoimento que eu vi na vida do Garrincha são aqueles pouquíssimos minutos desse filme, ele falando o quê? Que a fama dá trabalho, e que é uma coisa cansativa, mas que ele tem que aceitar porque o povo gosta. Mas é curioso, porque inclusive eles, ao fazer o filme, entrevistaram o Garrincha especialmente, poderíamos ter um depoimento muito mais longo, mas parece que por algum motivo, não encaixa esse negócio do Garrincha falando mais do que isso. A única coisa que ele fala é que não é isso que ele deseja. Logo depois a gente vê de volta ao campo da pelada, jogando descalço naquele time, na típica pelada brasileira. De um lado o campo é um barranco, aquele cara joga a bola, de outro lado é barranco para baixo, barranco para cima, barranco para baixo. Não sei quantos estão jogando ali naqueles dois times, é a típica pelada com regras, o campo indefinido, é um espaço não inteiramente demarcado, onde certamente o número de gols também não é o que interessa, mas aquela circulação da bola naquele meio. E isto certamente é a identificação profunda no Garrincha, aquela relação com aquele universo, do qual ele só sai um pouco, quer dizer, a contragosto, porque é lá que ele se encontra. Então, ele nunca propriamente fez a conversão de alguém que passasse daquele mundo amadorístico para o mundo profissional. Claro que ele se tornou um dos maiores jogadores do mundo e é uma lenda viva e, em suma, das maiores times da história do futebol de todos os tempos. Mas ele, justamente porque ele tem esse tipo de relação, que eu acho que isso é um Brasil profundo que ia acabar. Então, por isso, essa sintonia popular, essa identificação que está ali presente em tudo que a gente vê nesse filme. O estilo de futebol do Garrincha é altamente driblador, embora depois o filme mostra, o Tostão comenta isso também, que ele não é um driblador desses que baixa a cabeça e fica girando sobre si, porque aquilo converge tantas vezes para uns centros precisos, que não são levanta a bola na área. Ele coloca o Vavá, por exemplo, naquela final, 2 vezes na cara do gol com a bola. E muitas daquelas partidas com o Botafogo, aqueles cruzamentos que encontravam exatamente. Então ele não era o driblador obtuso, esse que é simplesmente levar pela pulsão de driblar. E na Copa de 62, quando precisou, então ele mostrou que cabeceava, que chutava de esquerda, que dava folha seca, que fazia coisas, lançamentos, coisas que supostamente não costumava fazer, não era para fazer. Então tem um repertório futebolístico que aparece ali,
mas cujo fundamento central é o drible, e esse drible desnorteante, porque um drible que parecia sair pelo mesmo lado e, no entanto, se saía pelo mesmo lado, saía sempre no momento, se saía pelo lugar que muitas vezes era previsível, saía no momento em que não sabia bem qual era. Né? Havia um arranque instantâneo, né? Uma espécie de prontidão, um disparador, porque a gente vê, e o filme procura pegar isso, né? Nesses jogos no Maracanã, que ficam driblando, quer dizer, filmando de vários ângulos como é que ele se aproxima e de posse da bola ele ameaça, ele está sempre criando uma zona de indeterminação com a bola, né? Que é justamente o que faz com que o marcador, que ele pode, ou seja, mesmo que ele saia com grande probabilidade, não necessariamente por um lado, ele cria esta zona de improbabilidade que faz com que, num dado momento, ele dispare um drible que às vezes Paulo Nunes Campos comenta, que é uma espécie de antônimo do drible, porque o drible é uma surpresa, todos sabem o que vai acontecer, o marcador sabe o que vai acontecer, a torcida sabe o que vai acontecer e acontece, né? Então, talvez justamente essa instantânea, essa chispa instantânea, ligada a alguma coisa do próprio corpo anômalo, né? Mas com características que lembram um sujeito que escreveu um inglês chamado Alex Bellows, que escreveu sobre o futebol brasileiro, diz que ele parece que ele tem como se fossem incorporadas entidades populares brasileiras como o Saci e o Curupira, que são ambos, né, anômalos do ponto de vista da perna ou dos pés e, no entanto, são ligeiros, imprevisíveis e extraem um poder disto. Né? Então tem uma espécie de um déficit que vira um excedente. Quase que isso é um resumo do Brasil, né? Essa capacidade de estar abaixo ou acima de si mesmo. Né? E esse momento dessas Copas foi um momento justamente em que se deu esta grande virada. Né? Então, isso tudo faz do Garrincha, eu acho, talvez o jogador preferido de escritores, filósofos, talvez, que nunca viram o Garrincha, talvez, jogar em campo, mas que cultuam a figura do Garrincha. Né? Porque é, de certo modo, o modelo de um jogador artista. Né? Tem um livro de um escritor boliviano, um livro inteiro sobre Garrincha, onde ele cita Walter Benjamin, Roland Barthes, Derrida, Freud, Lacan, toda a teoria literária, toda a teoria psicanalítica, os antropólogos, etc., para falar de Garrincha o tempo todo. Na Copa de 2006, em Berlim, eu estive em Berlim e estava vendo uma exposição no Museu Pérgamo, que é um daqueles grandes museus alemães que tem, assim, vamos dizer, um repertório de toda a cultura humana milenar. E eles fizeram uma exposição sobre a bola, sobre a esfera, ao longo da existência humana. Então, mostrava como que a esfera era símbolo de poder, da passagem do tempo, do jogo, mas isso buscando nos assírios e babilônios, Egito, Grécia, passado, Idade Média. Em suma, é uma exposição histórica sobre o símbolo da bola. Né? Na entrada da exposição, não tinha futebol na exposição, era só sobre a bola. Na entrada tinha uma saleta escura, onde tinha uma figura em looping, e era Garrincha e seu marcador. Esta que nós vemos aqui no filme, uma delas, em que ele ameaça ir, não vai e volta, e, portanto, os dois se movimentam, né? E a bola não se movimenta. Isto era a entrada, entende, no Museu Pérgamo, ali naquela exposição onde não aparecia nenhum outro jogador da história do futebol inteira,
única bola que aparecia, aquela bola parada, com Garrincha girando em torno dela. Porque talvez ali a gente pudesse dizer que existia, como se fosse num aforismo de Heráclito, que fala que o tempo é o brinquedo nas mãos de uma criança, o próprio tempo. O tempo é o brinquedo nos pés de uma criança. Né? Então, quer dizer, essa imagem estava ali. Tem um outro filósofo italiano chamado Gian Cristiano Desiderio, escreveu um livro sobre Platone e il calcio, Platão e o futebol, filosofia, e pensa o futebol. É um livro, às vezes, cheio de coisas engraçadas e umas bobagens, mas também umas observações muito interessantes, e jogadores brasileiros são centrais nesse livro. E ele também relaciona Garrincha com Heráclito. A natureza ama ocultar-se, o ser é e não é, diz ele. Com isso eu quero dizer a vocês só o quanto a existência de Garrincha provoca, né, a imaginação e a reflexão, né, e todas essas coisas, um certo contraste com Pelé, porque Pelé é aquele que se preparou desde sempre para ser profissional. Né? Ao contrário de Garrincha, que foi tarde para uma concentração, Pelé, acho que aos 15, né, estava vivendo numa concentração para ser o jogador e para cumprir, quer dizer, de certo modo, reverter o destino do pai, reverter o fracasso do pai. Né? O Garrincha parece que tem a ver com aquela figura de Deleuze e Guattari, que é o antiédipo. Né? Nele não tem a figura do pai, nem o limite dado por alguém, e ele atravessa e se consome nesse jogo. Né? Enquanto que o Pelé tem uma forte relação com o tema da paternidade, né? E essa história de trazer para o pai o prêmio que resgata aquilo que o pai perdeu. Então, o estilo do Pelé, por sua vez, eu vou falar só mais uma coisa, porque aí a gente passa a conversar, se vocês quiserem. O João Saldanha diz que Garrincha é inseparável de Garrincha. Garrincha na concentração, Garrincha continuava driblando o técnico, continuava fazendo na vida real algo muito parecido com o que ele fazia em campo, como se não houvesse nele uma possibilidade de separar uma coisa da outra. Tanto que o fim de Garrincha, jogador, é o fim de Garrincha, o homem. Quer dizer, uma coisa como se ele não tivesse um anteparo que protegeu, que separou uma coisa da outra. E o próprio processo em que ele se perdeu, se arruinou, né? Como jogador e como pessoa, as duas coisas caminham rapidamente para o mesmo. E Pelé, no entanto, é esse que sempre se fala de si na terceira pessoa. Tem o Edson e tem o Pelé. Pelé sempre foi como que crivado por uma separação que faz dele a figura mítica e o cidadão, digamos, o modelo de vida que não tem nada que interesse biograficamente. As biografias do Pelé são chatíssimas. Porque não acontece absolutamente nada. E esse amigo parece proteger o Pelé, né, do fato de que o tempo passa e ele continua, de certo modo, mesmo, sem que o desaparecimento do Pelé jogador, né, desapareça aquele que diz que vai perguntar para Deus por que ele. Ele tem essa afirmação curiosa, né, que quando ele encontrar com Deus, ele vai perguntar, porque ele continua sem entender, afinal, porque se concentrou sobre essa figura que veio ser do último mito transmitido pelo mundo na tradição oral, né? Ou seja, que se tornou uma pessoa mais conhecida do planeta
ainda no período da passagem do rádio para a televisão, mas com uma fama que se fez em grande parte da narrativa oral, que se espalhou pelo mundo com amostras muito pequenas do que aconteceu em campo. Né? Acho tudo que se tem de registro de Pelé é muito menor do que foi, porque, por exemplo, na Vila Belmiro, ao longo dos anos todos, não se filmou, se perdeu aquilo que foi filmado, que era um acervo da TV Record que incendiou. Né? Mas, pelo modo de Pelé, tem muito mais esse filme Pelé Eterno, descobriu muita coisa pelo mundo e tal, mas editou de uma maneira picotada, que é uma doença atual da representação do futebol. O futebol é o relance, não é nem um lance. Você vai mostrar um drible, é só a hora que esse sujeito puxa a bola para cá, você não tem o arco da jogada. Isso é uma coisa que praticamente destrói o filme nesse sentido, porque tira tudo dos contextos, né, em que aconteceu. O Museu do Futebol, que é muito interessante, né, que foi criado aqui, e é super legal de se ver, ele também tem essa tendência para você não ver jogadas, você não ver partidas, você só vê amostras muito rápidas de efeitos, como se, na verdade, nós vivemos uma cultura dos efeitos instantâneos. Né? E isto, acho que, em grande parte, domina a representação do futebol. No caso aqui do Garrincha, nós temos pouquíssima coisa. Esse filme praticamente faz tudo que se tem no Garrincha. Toda vez que alguém fala Garrincha vai representar uma imagem, é repetir, assim, até a náusea, o que está nesse filme. Né? Como se, isso um pouco confirmando aquilo que eu falei a vocês, né? O Garrincha é uma espécie de um lampejo, a última aparição de um mundo, né? que desapareceu. Nesse sentido, eu comparo ele com Dorival Caymmi, que também pegou o mundo de pescadores, o mundo popular brasileiro, o mundo de canções, né, que se perdem na memória. Só que Dorival Caymmi de uma maneira luminosa, solar, de certa maneira. A tragédia entra, mas sempre Dorival Caymmi criou um lugar de proteção, digamos, onde ele se protege da tragédia, inclusive a tragédia dos pescadores, que a canção dele também apresenta, mas Garrincha não, está inteiramente exposto à tragédia desta aparição, né, do que é um Brasil ligado ao mito da malandragem e da festa do corpo e do jogo, né, e que transformava-se ali enormemente numa outra coisa. Hoje em dia, por exemplo, no futebol contemporâneo, os jogadores já estão, vamos dizer, criados em verdadeiros servas, né, de jogadores que já são desde da infância praticamente preparados para a vida profissional. O Neymar é um jogador que é um ponto bem marcante, é um jogador que a torcida entrou em delírio antes dele pisar no campo pela primeira vez, né? No dia que ele foi jogar contra o Oeste de Itápolis, no Pacaembu, e que ia, portanto, entrar pela primeira vez no segundo tempo. Como a torcida do Santos já esperava aquele jogador desde os 13 anos, porque ele já estava contratado já para esse dia, então ele estava consagrado antes de entrar em campo por um processo que está tão ligado à vida contemporânea, essas, vamos dizer, as apostas, né, o mercado de futuros, né, que existe no futebol. Estou dizendo isso como sinais dos tempos a se analisar, não porque eu ache que o dinheiro é mau e que a pureza existe uma verdade, que esta é sempre. Mas, de fato, vocês viram ali que o Garrincha diz
Ele volta para casa e aí ele fica sabendo que tem pernas tortas porque leu no jornal. Isso é uma coisa impressionante. Porque isso, acho que, verdade ou não, isso é indicação realmente de uma espécie de inocência da qual ele participa nesse mundo em que ele percebe que é famoso porque por uma série os amigos contam para ele, porque para ele a vida ainda iria continuar igual, né? Como se isso fosse possível. Então, eu lembro que tem o Pepe, né, que jogou no Santos na mesma época, ao lado do Pelé, e que morava em São Vicente, que é, por acaso, a minha cidade, colada em Santos. Depois do jogo, já campeão do mundo, em 58, ele pegava o ônibus para casa, o circular, o bonde da linha 1, que é o mesmo que os torcedores pegavam quando vinham. E isto, de certo modo, é a indicação de uma atmosfera, assim, um lugar que passa, de algum modo, pelo filme, né? E que passou por transformações violentíssimas, né, durante essas décadas. Bom, então eu falei aqui de coisas, mais ou menos, das quais eu me lembrei ou associei a partir do filme, mas acho que temos tempo para falar sobre isso conforme vocês queiram. Que horas são? Já 9. Mas isso significa que eu falei 1 hora? Isso. Eu falei 1 hora? Não. Acabou, era 8h10. Falou quase 1 hora. Desculpa. Isso aqui é vice-professoral. Professoral para falar. Uns 45. Barbaridade, eu tenho um tempo de jogo inteiro. Então, pelo menos vamos falar um pouco entre nós aqui. Achei que tinha falado 15 minutos. Eu estou sem dar aula e perdi Esqueci o copo. Soraya, vocês falam sem microfone mesmo, né? Então, quem quer dizer alguma coisa? Eu queria perguntar qual é a importância da música para a formação da personalidade do Garrincha. Não falei nenhuma vez a palavra Elza Soares. Né? Aqui no filme é curioso que eles falam que o Garrincha ia uma vez por mês ao banco, tratar de negócios, acho que é receber o dinheiro mensal, e aí ia em lojas de disco. O que disseram ali, aí mostram os marchinhos tocando, um negócio assim. Né? A gente não sabe, quer dizer, não sei muito sobre isso, mas do ponto de vista específico do Garrincha, da formação dele, né? Mas há uma imbricação enorme de música popular com futebol no Brasil, porque a gente sabe que as duas coisas têm o mesmo processo de formação. Quer dizer, eles resultam. O futebol brasileiro reinventou o futebol inglês, e quem fez isso foram os mestiços. Né? Foram especialmente, quer dizer, um futebol inicialmente branco, que depois se transformou no modo como foi jogado por negros e mulatos, que se tornaram os grandes personagens, desde o momento que o futebol brasileiro se afirmou. Na Copa de 38, com Leônidas da Silva e Domingos da Guia, depois a seleção de 50 era uma seleção misturada, e Zizinho era a personagem principal, né? Garrincha e Pelé serão os da Copa de 58. Então, a grande virada pela qual o futebol brasileiro reinventou o futebol inglês e se afirmou no mundo foi feita por descendentes da população escrava miscigenada do Brasil. A música popular segue um trajeto semelhante, né? E também se consolidou como linguagem, como repertório,
e fez essa passagem que, né, durante os anos de afirmação do samba, são os anos de afirmação do futebol profissional, futebol, e essa virada do futebol branco de elite no futebol popular. Depois, o grande momento de consagração internacional do futebol brasileiro, que está entre 58 e 62, é o mesmo momento da Bossa Nova e da criação de Brasília, ou seja, de um país que mostrava que, com base numa formação cultural singular, né, e mestiça, tinha criado uma cultura moderna, que não era mais puramente pitoresca e própria de um país, de uma monocultura agroexportadora, que estava muito na imagem de Carmen Miranda, que fez sucesso no cinema americano nos anos de 30 e 40, e que tinha aquele turbante de bananas e abacaxis, etc., como se fosse inseparável do país, como eu falei, da monocultura agroexportadora, né? Provavelmente de matéria-prima e não de tecnologia. No entanto, no ano entre 58 e 62, nós temos afirmações culturais de uma coisa poderosa, que é a arquitetura brasileira tem um protagonismo mundial, a bossa nova, que não simplesmente é samba, mas ao mesmo tempo samba em relação com a música erudita e com o jazz, né, tendo uma importância mundial durante esse período. Só os Beatles eram mais ouvidos no mundo e mais vendidos como mercadoria musical do que Tom Jobim e Vinícius de Moraes. E o futebol brasileiro acontece, né, que também é o mais almejado prêmio esportivo, né, e é um momento em que povos periféricos afirmam-se culturalmente. E não é o primado econômico que domina aqui. Ou seja, o futebol foi o lugar em que se deu nessa versão. O Pier Paolo Pasolini, né, o grande cineasta, ensaísta italiano, etc., comemora o fato de que o futebol, ele dizia que o futebol europeu era jogado em prosa, e o futebol sul-americano em poesia, especialmente o brasileiro. Isso ele escreveu em 71. E fazer um futebol em poesia é um futebol onde o drible tem uma importância fundamental, onde a beleza da jogada, e não tem ênfase defensiva, coletivista, e só baseada em triangulações, né, como é o futebol em prosa, onde um gol resulta como se fosse de um raciocínio, de um silogismo, mas é a criação de espaços onde eles não existem. E criação de espaços por vias indiretas, né? E no livro, eu escrevi um livro sobre tudo isso, que se chama Veneno ou Remédio, Futebol do Brasil, que está aqui, e que considera que o procedimento fundamental do futebol brasileiro ao reinventar o futebol inglês foi a elipse. A elipse é uma forma não linear, tanto da geometria, né, quanto da retórica. A elipse é aquela figura de linguagem quando você salta um nexo, que seria linear, e uma coisa salta diretamente para a outra, né? Então, uma bola de efeito, uma folha seca, um drible, um corta-luz, um chapéu, são todas elipses. Ou seja, as jogadas que foram criadas e, ao mesmo tempo, altamente desenvolvidas pelo futebol brasileiro são jogadas ligadas à ruptura da linearidade e à criação, portanto, uma corporalidade que está ligada à possibilidade de ter uma relação, vamos dizer, curvilínea, não linear, coreográfica, né? Gilberto Freire falava desde da década de 30 que o futebol brasileiro era coreográfico, dionisíaco, dançante e não inteiramente pragmático, linear, etc. São figuras que a gente pode ter, acho que é reconhecido mundialmente por todos os comentadores do futebol, que é um grande acervo de criações no futebol brasileiro, na cobrança de falta, no drible, né? na criação de espaços, que não vai só por triangulações, tudo é uma longa história
de uma espécie de futebol jogado em poesia, né? E isto, vamos dizer, é uma coisa que marca um estilo, certo? Essa elipse, ou as formas do drible, tal como foram desenvolvidas, né? O elástico, a pedalada e o Garrincha como os próximos de tudo isso, tem a ver com a síncopa do samba, ou seja, com o fato de que também no samba você tem um ritmo que veio das polcas europeias, que foram transformadas em todas as Américas, pela presença africana, através de deslocamentos, né, rítmicos. Que nós podemos dizer, se a polca era uma figura assim, tom, 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 né? O machixe já é um acento que não está nem aqui no tempo. Se a gente pensar que o compasso binário é 1, 2, a polca, tá? E a marcha acentuam nos tempos tônicos do compasso. Tom, 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 tom. Mas o machixe não. Que isso que leva, se um pelotão estiver marchando ao som de uma marcha, de repente virar machixe, o pelotão começa todo a rebolar. Porque não há como você manter uma independência em relação àquilo que o ritmo te propõe como jeito de corpo. Né? Então, uma profunda relação entre a formação do futebol brasileiro, do ponto de vista social, cultural, antropológico, né? O futebol e o samba e a música popular. Por isso a gente vê tantos casos de jogador de futebol que quer ser músico, entende? Que quer fazer música, que leva aqueles instrumentos, tocam juntos, etc. Mas faz uma gravação, sai o disco de fulano, o disco de ciclano. Pelé queria porque queria, entende? E tudo mais. Então, e ao mesmo tempo, como os músicos adoram futebol, e Chico Buarque joga, tem uma canção maravilhosa sobre o futebol, usando os recursos da canção para mostrar como é o futebol. Né? Usando fazendo com a canção, com a letra e a música, fazendo chapéu, corta-luz, folha seca, etc. E joga ele, acho que Chico Buarque ainda joga todas as terças, quintas e sábados, né? num campo que ele exigiu de uma gravadora, como fez um... Vocês estão quietos, né, vocês dois? Tem todo um negócio com um bicho tranquilo. Então, esteja tranquilo, mas se tiver muito, assim, esteja à vontade. Mas então o negócio é o seguinte, o Chico Buarque é um desses que adoram música e futebol. Então essa é uma coisa que existe, né? No caso do Garrincha, que foi a sua pergunta, o que acontece é o seguinte, na Copa de 62, que isso o filme não mostra, que era um assunto recente, atual e escandaloso, né? A Elza Soares estava no Chile, assistiu a Copa. E o Garrincha se apaixonou pela Elza e Elza por Garrincha. E daí ele jogava para a Elza. Né? Pode-se interpretar esse negócio, ele precisou jogar pelo Pelé, etc., mas não era só porque ele tinha essa obrigação. Era o amador também que estava jogando, no sentido de o apaixonado, jogou para ela. Né? E, ao saírem dali, os dois disseram ao Brasil que estavam juntos e que iam viver juntos. Isso foi um escândalo nacional, porque, como vocês viram, ele era o pai daquelas 7 meninas e casado em Pau Grande. Né? E isso foi uma comoção nacional, e a Elza Soares, então, ficou com a fama de uma pistoleira que tinha roubado o Garrincha da mulher e das filhas, etc. Né? E, em suma, passou-se muito, sofreu-se com isso e tudo mais. No entanto, o que aconteceu ali, realmente é um encontro entre dois gênios da música e do futebol, que tem uma semelhança extraordinária, porque Elza Soares é uma cantora que, além de ter aqueles recursos de voz, e ela sabe granular a voz como se fosse um jazzista, como se fosse um Louis Armstrong, mas ao mesmo tempo que canta samba como ninguém, e divide, quer dizer, dividir em samba quer dizer jogar, deslocar o ritmo, fazer, né,
ela faz com uma sambista que veio de Padre Miguel. E Elza Soares é uma dribla que fez com que ela se tornasse possivelmente reconhecida como uma grande cantora contemporânea. Eu tive muito com ela. E, por exemplo, perguntando para ela sobre Garrincha, ela disse que porque ela ficou com ele, e depois quando ele veio para o Corinthians e tudo, e ele, em suma, ganhava dinheiro, ela comprou um carrão para ele, ela me falou. E aquele carrão ele só usava para pôr gaiola de passarinho, entendeu? Virou um viveiro, para ele não significava nada o carro. Ela pensava mais do ponto de vista, ela gosta de dinheiro, diz explicitamente, acha importante que a importância dele fosse traduzida em dinheiro, mas ele não pensava nesses termos e tal. O Brasil achou que ela era uma pistoleira que se aproveitou da ocasião, mas ela, na verdade, acompanhou o Garrincha e a decadência do Garrincha, e teve um filho com o Garrincha. A história dela é de uma paixão profunda, né, na verdade. Ela ficou indissociável do Garrincha. Depois, quando se tornou inviável a relação, eles já não moravam mais juntos, mas, em suma, Garrincha e Elza Soares são inseparáveis, né? E eu acho assim, se o Brasil vier um dia a ser que nem a Índia, entende? Uma civilização milenar, assim como tem aqueles deuses, Shiva e não sei quem lá, eu acho que Garrincha e Elza Soares se transformarão em divindades desse panteão. Vocês aceitam essa piada como verídica? Eu acredito nela, ou seja, acho que os deuses são, na verdade, rememorações que uma cultura tem, né, daqueles que, no dado momento, representaram vivamente aquela sociedade, realizando as potencialidades daquela cultura. O Brasil, desse período aqui, deste momento de autodescoberta que estava nesse filme, que, de certo modo, acabou ali, embora continue gerando e se transformando em outras coisas, ele tem, justamente na música popular e no futebol, foram criações populares fora de qualquer escola formal. Não foi nenhuma escola formal que ensinou ao Brasil a inventar, né, o samba e o futebol. Né? E ali, nesses lugares existe democracia racial, que não existe no Brasil. Essa é uma grande questão, muitas vezes discutida, né? Sobre democracia racial. Um crítico literário que escreveu sobre o futebol e é insuspeito sobre isso, Anatol Rosenfeld, diz isso. No futebol se deu uma democracia racial que você não pode transferir para a sociedade toda. Mas, em suma, se houve um lugar em que se criou uma democracia, né, cultural no Brasil, foi o futebol e a música popular, que foram criados pelo povo brasileiro, fora de qualquer escola, não foi nenhum partido, nenhuma igreja, nenhuma instituição, né, mas alguma coisa da história do Brasil, né, que marcada por essa violência da escravidão, que criou isso. Posso fazer um comentário? Por favor, eu fui responder a pergunta. Então, eu vi a semana passada, a Cinemateca fez a Jornada do Cinema Silencioso. Eu vi um documentário do Centenário Brasileiro de 1922. São 5 documentários de 1h30. E é interessante que você vê nos documentários, se relaciona uma série de personagens da literatura brasileira que está ali. Você vê o Menino de Rua, do Capitão de Areia, que é de 37. Você vê o Homem do Sertão e do Litoral, do Euclides da Cunha. Você vê uma série de personagens. A maioria, por exemplo, mostra um dos documentários a construção do Museu de Ipiranga. A maioria, quase, não vou dizer 100%, parece que eu vi 1 ou 2, dos trabalhadores é negro e os artesãos também negro. Tem livro escrito que a maioria dos artesãos no Brasil, no Império, nós estamos falando de 22, 23. E aí eu queria relacionar com um comentário que você, no início da sua fala, que todo mundo conhece, que é a questão do complexo de vira-lata do Brasil. E que não é uma coisa que vem do povo. Isso
foi uma elite que criou, ou não sei como, aí eu estou falando sobre hipóteses, suposições que eu não tenho, que a gente, o povo não ia frequentar Ípica ou outra, se deu no futebol, né? Mas, e que a gente sente, eu sinto hoje, né? Na classe média, há esse complexo até hoje, que às vezes acusa o povo, ou mesmo a fala do prefeito, lá do governador, que é: eu fiz o estádio, vocês têm que ganhar, que é uma coisa exata, né? Eu fiz eu sinto isso muito na interculturalidade brasileira, inclusive no meio universitário. Entendeu? Esse complexo, né? Que tem aquele lance que o Euclides da Cunha fala que o povo da elite é o que olhava para o europeu, né? E o sertão é o que olhava para... Você teria, além da questão que você comentou, o nascimento da literatura brasileira é um ato, Machado de Assis. Você teria alguma coisa, você vê, tem alguma a relacionar além do futebol, da música, a questão da história da literatura? Você tem, eu falei 2, 3 personagens, tem vários outros. O próprio Policarpo Quaresma também está lá, a questão a elite culta, né, e o povão inculto, né, a não cidadania, no caso, aí, né, e não o patriotismo. Bom, você levantou muitas questões que é difícil abarcar aqui, né? Mas talvez a questão central esteja ligado a esse fato de que um país escravista é um país baseado no trabalho escravo de africanos, descendentes de africanos, e que, para se pensar como um todo, tem que encarar o fato de que é um país cujo povo é escravo, né? Então isso significa que durante muito tempo você não pode admitir a possibilidade de olhar o povo brasileiro, porque você tem que aceitar que esse povo, como as nações europeias no século XIX, desde o período do romantismo, tem uma forte questão de identificação nacional através do espírito do povo, né? Foi um período desde o fim do século XVIII e tal, em que se pesquisou as manifestações populares como representativas da nação, né? No Brasil, isso tem esta dificuldade, que você não pode dizer que são representantes, confessar que são representantes da nação aqueles que são escravizados pela sociedade, né, que eles ao mesmo tempo representam. Então esta é uma questão muito conflitual, né, e não inteiramente escancarada, não é? Resolvida até hoje. Nem resolvida até hoje. E ela deixa marcas profundas, né, na vida brasileira. Mas, por exemplo, no caso da música, se diz que desde o fim do século XIX, que ao mesmo tempo existe uma atração pelos ritmos populares, pelo machixe, pelos batuques, etc. Ao mesmo tempo se quer proibir, porque se associa aquilo com desordem, com confusão. Então, ao mesmo tempo, tem uma relação de atração e vamos dizer, negação, recusa, né, do popular. Esse é um movimento que a gente vê, por exemplo, em Machado de Assis, é o maior escritor brasileiro de todos os tempos, e ele vamos dizer, ele representa este cruzamento racial, né, que para ele era complicado, né? Eu analisei um conto dele sobre música popular, que é um homem cérebro de um compositor que faz polcas, mas queria fazer música clássica, né? E entre outras coisas, ali eu procurei mostrar que, na verdade, essas polcas já eram machiches, e esse que era um assunto que ao mesmo tempo fazia aquilo, era atraente, mas não podia se confessar, tanto assim que o machixe já existe desde a década de 1870, mas só em 1898, pela primeira vez, publica uma partitura em que se reconhece como gênero machixe, entende? 10 anos depois da abolição da escravidão. Ou seja, existe uma corporalidade, existe uma musicalidade que está presente no Brasil em toda parte, e ao mesmo tempo isto é motivo de atração e negação, certo?
No século XX, essa coisa foi emergindo em vários episódios que são contados, e num certo momento, o samba aparece, o carnaval no Rio de Janeiro, o rádio e o gramofone, que fazem com que essas músicas passam a ser as músicas de grande sucesso, e esses personagens antes negados vão se tornando os grandes representantes da cultura popular brasileira, num processo cheio de marchas e contramarchas. Então, por exemplo, tem um momento que, no período Getúlio Vargas, os grandes ídolos brasileiros são Leônidas da Silva e Orlando Silva, né? Dois mulatos. Incorporou o samba ao Vargas, né? Aquarela do Brasil fala Brasil, meu Brasil brasileiro, meu mulato misoneiro, vou cantar, né? E o livro de Mário Filho, chamado Negro no Futebol Brasileiro, ele procura mostrar que o futebol brasileiro era no começo inteiramente branco, e depois essa cena, não é, foi ganha por esses protagonistas que eram expressão desse Brasil denegado, não é? Que denegado quer dizer que você finge que não existe, é que ganha uma importância e até se torna depois, vamos dizer, os símbolos do Brasil moderno, né? Então tem essa grande virada que se deu. Professor, Complexo de Vira-Lata. Desculpe, aí o complexo de Vira-Lata, que era essa questão. Na verdade, é a questão que está ligada a como afirmar esta sociedade que nega a si mesma, né? Na verdade, o problema, às vezes, transferido para, às vezes, uma classe social acha que o problema é da outra, né? E tantas vezes o povo foi culpado pelos males do Brasil, né? Mas a questão fundamental, tal como aparecia no Mário de Andrade, por exemplo, era justamente de como constituir uma identidade baseada nessa formação, vamos dizer, heteróclita, né? O Darcy Ribeiro tem uma teoria do Brasil que diz os povos da América do Norte foram principalmente povos transplantados, vieram famílias inglesas inteiras e constituíram na América um modo de vida americano. Os povos onde tiveram os incas e os astecas, né, foram chamados de povos testemunho, índios que foram vencidos, mas ficaram, de algum modo, marcando a sua diferença em relação ao colonizador. O Brasil ele chama de povos novos, são povos europeus, africanos e indígenas que foram deculturados e aculturados, formando um processo onde, ao mesmo tempo, é perda de cultura e criação de cultura, né? E esta situação é uma situação que pergunta pelo seu lugar, pelo seu destino, né? Então, talvez por isso, ali na Copa de 50, a derrota significava algo daquelas teorias deterministas que diziam: um povo assim, tropical e mestiço, não vai se realizar, nunca vai realizar nada. Tinha que ter o culpado era o povo. Então, exatamente. Então, ali, por exemplo, elegeram como bode expiatório, né, na Copa de 50, o goleiro Barbosa e o lateral Bigode, né, que eram negros, como se então atribuíssem a culpa daqueles que ao mesmo tempo estavam criando o futebol brasileiro e que seriam os heróis 8 anos depois, né? Então, são processos de... E o filme mostra a tragédia no final, inclusive. Ele mostra... ele remonta, relembra a tragédia no momento em que o complexo de Vira-Latas foi virado do avesso, né? Porque as Copas de 58 e 62 é total reversão do complexo de Vira-Latas. Você ia dizer alguma coisa? Sim, eu queria que, não, me parece que tem uma aproximação muito forte entre jogo e arte, né? Quanto a fala, e se você defende, então, isso, assim, um pouco. A relação entre futebol e arte. O futebol é um jogo que ganha aspectos de arte, né? Que no livro eu procuro mostrar da seguinte maneira: o futebol é diferente estruturalmente de todos os outros jogos com bola modernos. Principalmente pelo seguinte:
Os jogos de bola, geralmente você tem situações onde alguém está com a posse de bola e pode pontuar ou não. Né? Aí a posse de bola passa para o outro que pontua ou não. No tênis, por exemplo, se ele está sacando, ele tem grande probabilidade de vencer aqueles games. Aí vira e assim vai. No vôlei, não é? Um time saca, o outro saca, e você tem continuamente esse repicar de quem está no ataque e quem está na defesa. No futebol americano sai um time inteiro, se o time está no ataque ou na defesa, uma alta especialização da separação entre funções, ataque e defesa. Portanto, são duelos de ataque e defesa muito marcados, cuja contabilização descreve o jogo. Os jogos são contabilizáveis. O resultado é a descrição numérica das performances. Os fundamentos são relativamente poucos, né? Como no basquete ou no tênis. Você tem alguns poucos fundamentos, não tem grandes dúvidas de interpretação por parte do juiz, né? E o basquete, embora sendo mais animado do que isso, também tem um negócio de posse de bola. O tempo de posse de bola vai acabar, você pontua ou não, a bola passa para o outro, etc. Né? A margem de contingência da posse de bola não é tão grande. Ou seja, quem está com a posse de bola dificilmente perde para o outro. Né? Ao passo que no futebol, a palavra contingência é uma palavra filosófica e foi usada por um teórico da literatura e filósofo alemão chamado Hans-Ulrich Gumbrich, professor que escreveu um livro sobre em louvor da beleza estética, ou seja, da beleza atlética, né? Como beleza estética. Ou seja, um esteta do esporte na linha do que você está perguntando. Mas ele diz, então, que no futebol, a contingência da posse de bola é altíssima. Eu já tentei, numa partida, contar quantas vezes um time perde a bola para o outro, né? E não consigo nunca chegar ao fim. Aquilo é incontável, entende? As situações que você não sabe se você está atacando ou defendendo, tem toda uma gama de jogadas no meio campo, a bola está com o outro, e o placar não descreve o jogo, né? Porque o placar, afinal, são ocorrências, né? De gols, de pontuações, que também podem, um time está inteiro com a posse de bola e sofre um gol, depois não recupera mais, né? Acontece, portanto, uma gama narrativa enorme de coisas que estão se passando sem que aquilo esteja no placar. E, no entanto, está todo mundo ligado, como a gente viu. Então, que história é essa? Está todo mundo ligado por algo que não está sendo traduzido em números. É por isso que o futebol não tem, vamos dizer, apreço nos Estados Unidos. Uma sociedade pragmática, não é? Ao extremo, que não brinca em serviço. Entendeu? Eles não sabem por que eles vão gastar 90 minutos num jogo que pode terminar 0-0, mesmo que tenha sido uma partida apaixonante. Para eles não faz sentido. Eles não estão preparados nem para o acaso, nem para o 0-0. E isto porque, justamente, então, se não houve gol, se houve 90 minutos, houve uma multidão ali, o que aconteceu? Uma gama de acontecimentos que são corporais, espaciais, plásticos, movimentos, e são narrativos. Para esses a gente pode usar os termos da literatura. Ali tem epopeia, drama, tragédia, paródia, comédia, lirismo. Entende? Inclusive a criação expressa de beleza da forma, a gente pode dizer que é lirismo no futebol. E isso é o que o Pasolini diz quando diz que o futebol pode ser jogado em prosa ou em poesia. Né? Ou seja, o futebol de todos os esportes com bola é aquele que tem uma gama narrativa mais aberta a esses diferentes gêneros, portanto, a esses diferentes estilos, que é isso incluindo, portanto, narrativa não verbal. Né? Não tem palavras ali dentro, mas você tem acontecimentos, formas, movimentos, plasticidade, etc. E tem, eu não diria que toda partida de futebol é artística, nem que o futebol é um jogo, é necessariamente arte. Mas existe uma
pulsão artística, existe uma busca, existe uma demanda artística, que é uma das forças que trabalham dentro do jogo, né? E na cultura brasileira isso ficou fortíssimo, a tal ponto que nós não queremos vitórias magras, ganhas só na base da tabela e da administração de resultados. Queremos sobra de criação, de surpresa, de invenção, de beleza, que é, nesse sentido, uma vocação artística, que foi uma tradição criada e que nós buscamos. Podemos, então, encerrar a conversa agradecendo essa atenção e desculpando pelo meu cacuete professoral que fugiu ao meu controle e, sinceramente, eu nem percebi que tinha falado quase 1 hora.